O dia que Deus realizou o meu sonho. Dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Hoje eu vou contar pra vocês. Na verdade, eu vou resumir pra vocês o testemunho do meu casamento. Não se incomode com o som do fundo, né? Eu tenho uma criança especial. Então, às vezes eu tô gravando vídeo, né? E ele fica fazendo os barulhinhos, porque como ele não fala, é a forma dele se expressar. Eu tinha um sonho que aos meus olhos era impossível, né? Porque eu não tinha recurso pra realizar esse sonho. Aí chegou o tempo que eu coloquei esse sonho nas mãos do Senhor, para que ele realizasse o meu sonho. E Deus permitiu a mudança de um casal para este lugar onde eu moro. Foi no deserto que Deus gerou os recursos para que a gente pudesse tirar o sonho do papel. Lá em Isaías 43:19 diz que ele abre caminhos no deserto. E foi nesse deserto que ele abriu um caminho. E para isso ele permitiu uma mudança. E através da mudança dessas pessoas para esse lugar, o meu sonho foi realizado, para a glória de Deus. Eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava em um lugar muito escuro e eu encontrava uma bolsa. E tinha muitas bolsas ali. Mas essa, ela tinha que ser levada no meu braço, porque não tinha alça. E eu pegava a bolsa e levava para uma igreja. E na frente da igreja tinha o nome Missão. Deus estava me dando uma missão. Com 3 dias depois que eu tive esse sonho, uma família se mudou para esse lugar. A casa estava em reforma, fazia algum tempo, né? E eu fui a intermediária, né? Porque a pessoa entrou em contato comigo, a pessoa tem uma casa aqui do lado da minha, e pediu que eu visse uma casa aqui, que estivesse à venda, e pegasse o contato e passasse para ela. E eu passei o contato, e eles começaram uma reforma na casa, né? Deu certo a compra da casa, pra glória de Deus, tudo é propósito de Deus. A pessoa que tem a casa do lado da minha é cunhada dessa pessoa, né, que comprou essa outra casa aqui, próxima à minha casa, mas ela nunca veio morar. Começou uma reforma e nunca veio morar. Mas a cunhada começou a reforma e tá morando, né? Então, com 3 dias depois que eu tive esse sonho, eu senti de ir na casa da vizinha deixar uma plantinha. E fazia disso que eu tinha prometido essa plantinha, e eu ainda não tinha ido deixar, né, por falta de tempo também. Aí nesse dia eu fui, e quando eu tava passando na rua, eu vi 2 mulheres na calçada da casa nova que foi reformada. Quando eu voltei, eu parei, e elas começaram a conversar comigo, e o meu nome já tinha sido mencionado para elas. Elas estavam procurando uma igreja, né, para que uma delas pudesse congregar, porque era mãe e filha, né, a mãe estava procurando uma igreja para que a filha pudesse congregar aqui nesse lugar, né. E uma pessoa lá da igreja tinha mencionado meu nome. Ela falou que a irmã Juliana morava aqui, na mesma rua, e a irmã Juliana congrega na igreja que a moça estava querendo congregar, né, que é a Assembleia de Deus. Aí tudo bem, meu nome já tinha sido mencionado, e no dia que eu conversei com elas, eu disse que a Juliana era eu. Me apresentei pra elas, né? Mas eu já tinha sido apresentada pra elas. Deus usou essa pessoa pra mencionar o meu nome. Aí elas me convidaram pra ir pra igreja com elas à noite, né? Elas foram a pé, eu fui com elas. E ao longo do trajeto eu percebi que a mãe tava guiando a filha. Ou seja, a filha tinha um problema. E a mãe tava guiando a filha. E eu fiquei observando atentamente os passos delas, né? A forma que a mãe guiava aquela filha. Aí tudo bem. Eu peguei o contato da filha, né? E também da mãe. E no dia seguinte eu contei o sonho pra filha. E ela começou a chorar e disse que eu era a resposta da oração dela, porque ela estava orando ao Senhor para que o Senhor levantasse uma pessoa para guiá-la até a igreja. E glória a Deus. Abracei essa missão, comecei a levar ela para a igreja, levava e trazia, às vezes quando o esposo dela estava em casa, né, porque ele trabalhava muito, então raramente ele estava em casa, a gente ia no carro, mas a maioria das vezes a gente foi a pé. E ela me disse que pessoas que estavam guiando ela mais tempo lá no lugar que ela morava, fazia ela tropeçar. E eu nunca fiz ela tropeçar, foi coisa de Deus. Deus me capacitou para aquela missão, assim, de uma forma muito rápida. Eu nunca tinha guiado uma pessoa que não enxerga, né? E ela me contou seu testemunho, que é um testemunho muito forte, né? Ela ficou cega depois que teve uma doença fúngica. E essa foi a sequela, né, que a doença deixou. E ela perdeu a visão. Já faz mais de 6 anos. Mas eu creio no milagre. E eu comecei a guiar essa moça. E contei pra ela, né, o meu testemunho. E ela me disse que eu não podia continuar na situação que eu tava com meu esposo, porque a gente não era casado. E onde a gente chegasse, a gente tinha que dizer que era solteiro, porque nos documentos comprovava, né, que a gente era solteiro, a gente não era casado, então a gente tinha que firmar esse compromisso perante a lei de Deus e dos homens. E ela fez um pedido de oração no grupo da igreja, que a mãe dela congrega. A mãe dela ainda mora lá, então ainda congrega nessa igreja. Como a igreja é muito grande, tem muitas pessoas, Deus começou a mover o coração daquelas pessoas para que elas me ajudassem. Então, através de um pedido de oração, não foi um pedido de ajuda, foi um pedido de oração. Muitas pessoas foram levantadas por Deus para nos ajudar. Eu descobri que eu tinha direito ao casamento, e eu só precisaria pagar uma taxa, já que eu tenho o NIS, né? Então, através de uma declaração assinada pela assistente social, comprovando que eu não tinha condições para pagar um casamento, então eu teria o direito ao casamento, pagando apenas uma taxa. Na época eu paguei R$ 35 de taxa. Antes de dar a entrada no casamento, eu orei ao Senhor, e o Senhor me mostrou que uma pessoa chegava aqui em casa com um bolo inteiro e uma bandeja cheia de bolo fatiado. Aí no dia que eu fui dar a entrada no casamento, a pessoa que meu esposo escolheu para ser uma das testemunhas, né, foi um casal, e a mulher, assim que a gente chegou no cartório, antes mesmo que a gente entrasse no cartório, ela disse, eu senti de te dar o bolo. Aí, em meio a esse tempo, né, entre a marcação da data do casamento, ela entrou em contato comigo para que eu fizesse o pedido do bolo. Aí ela ia mandar o Pix para que eu fizesse o pagamento do bolo. Só que não foi dessa forma, porque não foi dessa forma que Deus me mostrou. No dia que a gente foi casar, ela foi deixar o bolo na minha casa. Ela entrou em contato comigo antes e disse que lá onde ela mora, a pessoa estava cobrando um preço mais em conta do que a pessoa que eu entrei em contato aqui, né? Então, ela mandou fazer por essa pessoa e ela mesma veio deixar o bolo aqui em casa. Teve bolo pra glória de Deus. E em meio a esse tempo, uma amiga entrou em contato comigo, doou todos os salgados da festa. A cunhada da pessoa que Deus usou pra fazer o pedido de oração, que tem uma casa aqui do lado, cedeu o espaço
cedeu a área inteira e a sala para que a gente pudesse fazer a cerimônia e a festa do casamento. Ela fez todos os docinhos da minha festa. Ela doou o espaço e ainda doou os doces. Todos os doces da festa. A outra doou o salgado. A outra doou o bolo. Deus usou uma pessoa, a pessoa entrou em contato com as vizinhas e ofereceu o dinheiro pro jantar da festa. O marido da minha vizinha, que não enxerga, é cozinheiro profissional. Ele se ofereceu para fazer o jantar do casamento de graça. Deus usou uma pessoa que viu o pedido de oração no grupo e essa pessoa se ofereceu para fazer toda a decoração do meu casamento. O pastor da minha igreja realizou a cerimônia. Foi lindo. Deus fez infinitamente mais. Meu Deus, foi coisa do céu. Deus me mostrou em sonho que ia ter uma festa. Ia ter 2 casamentos e uma festa. E eu via tudo branco, tudo arrumado, tudo organizado. E realmente, né, eu casei primeiro no civil, e depois que eu cheguei, fui pro salão me arrumar. Deus gerou os recursos para que eu tivesse condição de ir pro salão. Deus enviou os vestidos, o vestido para eu casar no civil e o vestido para eu casar no religioso. Deus enviou sandália, mas tudo isso foi emprestado. Deus me concedeu vestes provisórias. Glória a Deus, igual ele concedeu para Mardoqueu, lá no livro de Esther, glória, para que ele fosse honrado. Deus me concedeu aquilo que eu não tinha para que eu fosse honrado, para que eu estivesse bem arrumada no dia do meu casamento. E no dia do meu casamento ele bradou no meu coração: para minha filha amada eu dou o melhor. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que Deus vai te dar o melhor, porque você é a filha amada de Deus. Ele vai fazer infinitamente mais do que você tem pedido a ele. Assim como ele realizou o meu sonho, ele vai realizar o teu sonho. E no dia do meu casamento não faltou nada. O cozinheiro fez um jantar maravilhoso. Deus gerou os recursos uns dias antes, né? Deus liberou o FGTS. Meu esposo também entrou com a parte dele, comprou os fardos de refrigerante, comprou algumas coisas pro jantar, para ajudar no jantar. A gente comprou os descartáveis. Deus mandou louça. A gente nem precisou usar os descartáveis. Deus mandou louça, prato, talher, tudo que a gente precisava, né? E no dia que eu casei, eu fui de lotação e voltei no carro da pessoa que me deu o bolo. No dia que eu casei no civil. Cheguei em casa, já corri pro salão pra me arrumar. Fazia mais de 13 anos que eu vivia com meu esposo. E eu orava para que o Senhor trabalhasse no coração dele e gerasse os recursos pra gente poder realizar esse sonho, porque eu tinha consciência que eu estava em pecado, né? E eu não queria continuar naquela situação. Então Deus usou uma pessoa improvável, uma pessoa que tem dificuldade, uma pessoa que tem uma certa limitação, para me abençoar. Porque os planos dele não podem ser frustrados ou impedidos, ele usa quem quer. Essa moça foi um instrumento de Deus para me ajudar, sabe? Para que aquilo que não existia na minha vida passasse a existir. Deus trouxe à existência aquilo que não existia. Deus gerou os recursos para que a gente pudesse tirar aquele sonho do papel. E no dia do meu casamento, eu recebi a notícia que uma pessoa tinha comprado um fogão novo e disponibilizou o velho para doação. E eu tava com um fogão aqui que só tava funcionando 2 bocas. E esse tava funcionando às 4 e o forno maravilhoso. Muito bom forno. E Deus usou uma irmã, ela entrou em contato comigo e disse: o que é que tá te impedindo de buscar esse fogão? Aí eu falei pra ela que é porque eu ia esperar que entrasse dinheiro pro meu esposo pra que a gente pudesse pagar um carro, né, pra ir buscar, porque a pessoa que doou mora na cidade vizinha. Essa irmã falou assim pra mim: eu senti de Deus de te doar o valor pra você ir buscar seu fogão. E deu certo. A gente foi buscar o fogão, para a glória de Deus. No dia do meu casamento, foi tudo muito lindo. Meu Deus. A gente escreveu num papel os votos, né? Foi a coisa mais linda desse mundo. O cenário ficou a coisa mais linda. Eu não paguei R$1 pela decoração. Eu não paguei R$1 pela ornamentação da festa. Foi tudo disponibilizado pela pessoa que faz a decoração e também pela igreja que orou por mim. Uma igreja que eu nem me congrego lá, mas foi a igreja que Deus usou para me abençoar. Deus usa quem quer, meus amados irmãos. E foi coisa do céu. Aleluia, glória a Deus. Passamos por muitas lutas e por muitas dificuldades, mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. E esse ano vai fazer 3 anos que a gente casou. Hoje eu posso pregar a palavra de Deus. Hoje eu posso fazer a obra, né? Porque eu tapei essa brecha que existia na minha vida. Eu consertei esse altar que estava quebrado, né? Hoje eu posso dizer que eu sou casada com ele. Esses dias eu me entristeci porque a gente mandou fazer as alianças novas, né? E a gente ainda não teve condições para ir buscar e a gente tá dando sem aliança. É algo que pra muitos não tem muito valor, mas pra mim tem, sabe? Eu acho é algo muito precioso, muito valoroso. E eu quero as minhas alianças e eu creio que vai dar certo. Me ajudem em oração para que eu possa tirar as minhas alianças de lá. Em nome de Jesus, para que eu possa voltar a andar com a minha aliança. Glória a Deus, aleluia. Mas graças a Deus o Senhor já tirou essa tristeza do meu coração, vai dar certo. As alianças vão chegar em nome de Jesus. Deus é fiel. E eu tô muito feliz e grata ao Senhor. E é isso, eu queria contar pra vocês meu testemunho. Vou deixar umas fotos aqui do meu casamento para que vocês possam ver. O que Deus fez na nossa vida foi coisa linda. E no dia 3 de abril de 2022, que foi o ano que a gente casou, meu esposo aceitou Jesus. Já casou crente. Aleluia, glória a Deus. Eu que só queria casar no civil, receber a bênção na igreja. E depois que eu chegasse da igreja, ia ter só um bolinho. Mas Deus sempre faz infinitamente mais. Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Teve casamento no civil, casamento no religioso e festa. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa.
vida. Quero te agradecer por todas as pessoas que o Senhor tem colocado no meu caminho. Peço, alcança a vida de cada uma delas nessa manhã e provê o infinitamente mais sobre todas as áreas da vida delas. Pai, eu quero te clamar por aqueles que estão se sentindo tristes e angustiados. Tira toda a tristeza e angústia do seu coração. Que esse coração volte a se alegrar nessa manhã, porque o choro durou uma noite, mas a alegria chegou com o raiar deste novo dia. Nesse novo dia, o novo de Deus já está diante de nós. Teremos acesso a Ele. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Tua graça basta e o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Guia os nossos passos e nos conduz ao porto desejado. Que nem o vento impetuoso tenha poder para nos fazer retroceder, mas que em meio aos ventos impetuosos possamos ter avanços ainda maiores para a glória de Deus. Que possamos continuar crescendo em meio às aflições. Porque o nosso crescimento não está ligado aos fatores externos. O nosso crescimento vem do Senhor. É o Senhor que dá o crescimento para todas as coisas. Que nessa manhã o Senhor renove as forças do seu povo e honra a fé daqueles que têm perseverado na porta, para que eles tenham acesso a ela. Em nome de Jesus, visita agora os órfãos, as viúvas e os necessitados. Supre toda e qualquer necessidade, seja ela física, espiritual ou material. Enche todos os vasos que estão vazios com teu azeite e que ele possa transbordar para encher outros vasos que estão vazios. Meu Deus, trabalha neste cenário que está em ruínas, faz tudo novo. Restaura todas as coisas, restaura os lares e as famílias, os casamentos e a vida dessas pessoas que estão se afundando no pecado. Renova as alianças, que a união volte a fazer morada nesse lar que há muito tempo está em guerra. Aleluia. Visita aqueles que estão nas ruas mendigando. Supre toda e qualquer necessidade. Vira cativeiros. Aleluia. Que eles possam contemplar e viver uma nova realidade na tua presença. Porque com Cristo as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que haja uma multiplicação de azeite e farinha nesta casa, que há muito tempo está em escassez. Que o amor volte a fazer morada no coração deste homem, para que ele, aleluia, viva em perfeita união e comunhão com a sua esposa, para que ele tenha o desejo de estar perto dela e não longe. Meu Deus, visita agora os jovens que estão fracos na fé, renova as suas forças físicas e espirituais. Meu Deus, trabalha nas mentes que estão perturbadas, elimina toda a perturbação, coloca por terra todo descontrole emocional. Visita agora essa pessoa que está com as suas taxas descontroladas. Normaliza todas as taxas em nome de Jesus. Cura da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Coloca por terra as cadeias que têm aprisionado essa pessoa na depressão e na ansiedade.
Elimina do seu corpo o mal que tem gerado fraqueza física e espiritual. Visita essa pessoa que está enferma. Coloca ela de pé novamente com as suas forças totalmente restauradas para a glória de Deus. Que as suas forças sejam renovadas para a glória do Senhor. Meu Deus, visita agora essa pessoa que não tem ânimo. Dá ânimo, dá força. Aleluia. Que ela se encha de força para a glória de Deus. Visita aqueles que estão clamando por um milagre. Faz o mudo falar, o surdo ouvir e o paralítico andar. Dá visão ao cego. Em nome de Jesus, dá voz ao mudo. Que aquele que há muito tempo não anda possa se levantar e andar agora. Em nome de Jesus, levante e anda. Glória a Deus. Coloca um ponto final nesse processo que tem gerado tanta insônia. E gera os recursos para que essa pessoa possa quitar as dívidas e viver do resto. Meu Deus, trabalha nas mentes dessas pessoas que estão ansiosas. Que elas não andem ansiosas por coisa alguma. Porque o Senhor tem cuidado daqueles que vivem na natureza e não semeiam. E também daqueles que vivem na natureza e têm semeado. Assim como o Senhor cuida dos pássaros, que nem semeiam, nem cegam e nem ajuntam em celeiros, o Senhor tem cuidado de nós. E assim como o Senhor veste a erva, que hoje está ali e amanhã é lançada no fogo, o Senhor também tem nos vestido, aleluia. Que nessa manhã aqueles que estão se sentindo fracos desçam à olaria, para que o Senhor faça do vaso que está em cacos um vaso novo. Que o teu povo se revista de toda a armadura do Senhor, para que eles possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meu Deus, visita agora as crianças que foram desenganadas pelos médicos. Surpreenda os médicos e a medicina diante do milagre que está sendo operado. Visita essa mulher que tem clamado por socorro, que ela seja socorrida pelo céu. Aleluia. Enxuga dos seus olhos toda lágrima e coloca um novo canto na tua boca. Deus diz assim para você nessa manhã: antes que se formasse no ventre materno eu já te conhecia e já tinha te levantado como profeta para as nações. Aleluia. Não te mandei eu seja forte e corajosa? Não temas e não desanimes, porque aonde você for eu irei contigo e os meus propósitos irão se cumprir na tua vida. Os meus planos serão concretizados. Aleluia. Glória a Deus. Alimenta aqueles que estão famintos e mata a sede daqueles que estão sedentos. Entra neste deserto e abre um caminho para que dentro dele o teu povo possa avançar. Meu Deus, visita essa pessoa que está com problema de pele. Elimina do seu corpo toda doença infecto-contagiosa. Elimina do seu corpo aquilo que tem contaminado, aleluia. Porque o corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. E que o Espírito Santo possa fazer morada onde ele ainda não faz morada, em nome de Jesus. Amado, nesta manhã eu quero te clamar por aqueles que estão aprisionados aos vícios da bebida, das drogas e do cigarro. Liberta dos vícios, quebra todas as cadeias que têm aprisionado essa pessoa a uma condição de derrotado.
nome de Jesus. Tira de toda dependência química. Liberta o teu povo que está com o pensamento voltado para as coisas contrárias à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Visita essa pessoa que está com a mente poluída. Faz uma limpeza nessa mente, nesse coração. Dá uma mente nova e um coração novo, Senhor. Visita este lar que está em escassez, e que ele possa desfrutar do melhor desta terra. Que ele possa provar da novidade da terra que já foi reservada para eles. Meu Deus, abre portas que ninguém pode fechar. Enche os vasos que estão vazios e gera os recursos para que o teu povo possa quitar as dívidas e viver do resto. Meu Deus, eu sinto a tua presença neste lugar. Visita aquele que está se sentindo cansado e oprimido, que nesta manhã o fardo se torne mais leve, em nome de Jesus. Meu Deus, visita agora aqueles que estão longe de ti, traz de volta para os teus caminhos e para a tua santa presença. Traz de volta o filho pródigo que se desviou. Que a casa do justo continue florescendo, independente do tempo da situação. Que no lugar onde fomos plantados pelo Senhor possamos gerar frutos ainda melhores para a glória do teu santo nome. Que esses frutos possam beneficiar não apenas a nossa vida, mas a vida de muitas pessoas. Que possamos colher dentro do campo onde fomos plantados e nos campos para os quais o Senhor tem nos direcionado. Livra o teu povo do mal que tem se levantado contra eles nessa manhã. Que nenhum mal lhes suceda e praga alguma chegue à sua tenda. Porque podem cair 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Porque aquele que te guarda não dorme nem tosqueneja. Ele é o guarda fiel do seu povo, desde agora e para todo sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para todo sempre. Que nessa manhã o teu povo deposite toda a sua confiança no Senhor, para que eles possam se tornar inabaláveis diante de guerras que antes nos abalavam. Aleluia. Quebra toda arma que foi forjada e preparada contra o teu povo, e que nenhuma delas possa prosperar. Que no mesmo lugar em que o gigante se levantou, que ele caia por terra agora em nome de Jesus. Que no mesmo lugar que o inimigo planejou contra a vida dessa pessoa, os seus planos sejam frustrados e impedidos para a glória de Deus. Que no mesmo lugar em que o numeroso exército se levantou contra esta casa e contra essa família, ele possa cair agora em nome de Jesus, diante da ordem daquele que tudo pode. Aleluia. Nós podemos descansar à sombra de um Deus que tudo pode, onde nenhum mal nos sucederá e nenhuma arma que foi forjada contra nós irá prosperar. Em nome de Jesus, meu Deus, eu creio que no mesmo lugar em que o odre ficou vazio, ele irá transbordar para a glória de Deus. Eu creio que no mesmo lugar em que os celeiros ficaram vazios, eles irão transbordar da novidade da terra. Meu Deus, visita agora esta terra seca e derrama da tua abundante chuva sobre ela. E que essa abundante chuva traga um novo tempo para esta casa e para esta família. Pai, guarda os pais de família que estão indo trabalhar. Guarda a sua entrada e a sua saída desde agora e para todo sempre. Meu Deus, coloca de pé esta pessoa que está fraca e debilitada. Surpreenda os médicos e a medicina. Em nome de Jesus, que toda palavra contrária caia por terra. Transforma a maldição em bênção e converta choro em alegria. Toca agora, aleluia, nesta pessoa e dá vida e vida em abundância. Fecha as sepulturas
se cancela os funerais, que aquele que tinha apenas alguns... Davi foi o último a sentar à mesa, mas o lugar de honra já estava reservado para ele. Deus me mandou aqui para te dizer que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Aos olhos de muitos, você ficou para trás, mas Deus me mandou aqui para te dizer que o teu avanço será grande. Vai ser a última a sentar à mesa, mas o lugar de honra é teu, porque em sua palavra ele diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos.